Tá legal. Então, eu vou ler Ante o Divino Semeador. Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida, a semente chamada à produção que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atiradas ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe machucam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência, e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza para frutificar, mais tarde, nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade. E no silêncio do trabalho incessante no bem, a que foste trazido, ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, por meio da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, à frutificação da verdadeira felicidade. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai querido, mais um domingo, onde a gente vem aqui comungar da palavra dele, desse amor que nos é dado, nos é trazido pelos mentores aqui da nossa casa. Estão sempre prontos, sempre a serviço de Jesus, abrindo as portas desse hospital, dessa escola, para que a gente consiga nos tratar, aprender e dividir um pouquinho do nosso tempo com os outros. Nós pedimos proteção à nossa irmã Marili, para que ela consiga apresentar o estudo da melhor maneira possível. E que a gente também consiga assimilar tudo que for possível. Assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada sempre pelo convite, pelo carinho de estar aqui. É com muito amor que a gente vem aqui a cada ano. Já tem um tempinho que eu não venho, né? E estava com saudade. Eu ouvi teu estudo, você falando um pouquinho da Mara. Que saudade dela sempre, né? Eu falei, nossa, ela tá falando da Mara. Então é muito bom, né? Que a espiritualidade amiga, que Jesus esteja aqui conosco sempre, né? Que nós possamos realmente sermos sempre tocados por estarmos aqui, né? Esse diazinho de chuva, meio neve, que dá aquela vontadezinha de ficar em casa, mas nós viemos, nós chegamos, né? Estamos aqui. Isso é muito bom, né? Quando a gente sabe que era para a gente estar aqui, né? Era para a gente vir. O tema, Carta de Ano Novo, eu sei que hoje nós estamos entrando no terceiro mês do ano, né? Quando eu falo assim, nossa, tá passando rápido. 2 anos, mas ainda dá tempo da gente falar desse ano novo, né? De 2026. O que nós fizemos do nosso 2025 e o que vamos fazer agora do 2026? Como que está esse ano novo, né? Quais são as nossas metas? O que nós temos feito a cada ano, né? Como que nós temos vivido? E quando nós passamos de um ano para o outro, a gente começa a pensar realmente em metas, como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. E a gente começa, então, com uma historinha desse homem que estava ali de olho nas metas dele, né? Ele tinha arrumado as abóboras dentro da carroça e ele tinha que transportar essas abóboras. Então, ele arrumou tudo direitinho para começar a viagem. Então, ele dirigia essa carroça,
mas a estrada tinha muito buraco. Então, cada vez que ele passava, ele começava, né? E a história diz que ele dirigia a carroça, né? Conduzia a carroça. E ele começa, então, e a cada solavanco que dava, cada buraco que ele passava, ele olhava para trás e as abóboras estavam todas bagunçadas, estavam para cair, e ele parava, ia lá, arrumava as abóboras de novo, andava mais um pouquinho e as abóboras bagunçavam de novo. E ele foi indo assim, até que ele passa, daqui a pouco passa por ele uma outra carroça, cheia de abóbora também, que a pessoa só conduzia. Ia e seguia conduzindo, né, aquela carroça, mesmo com os buracos. E aí ele começou a reparar que a carroça do outro, quando as abóboras, cada buraco que passava, cada solavanco que dava, as abóboras meio que se arrumavam ali. E a pessoa não olhava para trás, só seguia. E aí ele começou a reparar, naquele desânimo que ele estava, querendo arrumar, querendo que tudo fosse perfeito, ele reparou que não, que nós precisamos seguir caminhando. Se nós pararmos e ficarmos olhando, né, no caso dele para as abóboras, mas para o nosso caso, né, as dificuldades, os problemas, o que acontece na nossa vida. Se nós pararmos o tempo todo que aconteceu alguma coisa e tivermos uma dificuldade, a gente só parar na estrada, nós não vamos seguir. Então, nós precisamos ter o olho na nossa meta, de onde eu saí para onde eu quero chegar. Mas eu não posso ficar parando o tempo todo para acertar todos os detalhes da vida, buscar uma perfeição que não existe, não é verdade? Então, hoje é essa nossa análise de ver qual é a nossa meta, mas o que eu estou fazendo para viver, mesmo com os problemas, apesar dos problemas que eu tenho, porque todos nós temos problemas. Nós vamos vendo isso e seguindo, às vezes parece que a gente está agarrado em alguma coisa e a gente só para. Quantas vezes nós paramos para resolver, para achar que nós vamos colocar tudo em ordem? E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? E aí a gente vai de novo e tenta de novo. Então vamos fazer isso, né? Que 2026 nós possamos seguir, apesar dos problemas, das dificuldades, mas que nós possamos crescer com tudo que está acontecendo em nossas vidas. Não é fácil, né, gente? Mas nós precisamos seguir. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Os anos se seguem. A gente lembra, né? Lembra quando a gente estava para chegar no ano 2000? Quando a gente era criança, quem é que não era criança antes do ano 2000, mas não vai lembrar? Mas a gente lembra que era aquela coisa do ano 2000, né? Como vai ser? Gente, tinha aquela programação de que o ano 2000 ia ser o futuro, né? Tudo ia chegar, a gente ia estar fazendo viagens entre planetas, a gente ia estar fazendo tudo, né? No ano 2000. Aquela expectativa. Ou o ano ia acabar. Lembra disso? O ano ia acabar. O que vai acontecer no ano 2000, né? E agora nós estamos no ano 2026. Não é incrível isso? Hoje, quando a gente vê alguém que está com, vamos colocar 25 anos, para não falar 26, a pessoa não passou por isso do ano 2000 que nós passamos. Não é incrível pensar? Então, é isso aqui que ele está falando, né? E aqui, Emmanuel, os anos vão seguindo, com matemática precisão, né? Os anos seguem, mas cada dia, né? Os dias são sempre novos, cada dia é único, cada dia é novo. O dia que nós estamos vivendo hoje, só é hoje. Esse 1º de março de 2026, só é hoje, né? Eu estava vendo uma notícia, eu achei tão interessante. Essa moça, ela tem a lembrança e diz que são poucas pessoas no mundo que têm essa condição. E ela é daqui, né? Essa que estava sendo entrevistada. Ela lembra tudo. Se alguém perguntar para ela o que aconteceu em 1º de março de 2002, claro que tem que ser coisas que ela viu, né, gente? E ela lembra, ela vai falar o que aconteceu, o que estava acontecendo na história naquele momento. Ela lembra, é como se ela tivesse um calendário dentro dela. E ela fala e diz que, imagina a gente lembrar de tudo. Pode ser bom, mas pode ser ruim, né? Porque as coisas ruins também ficam ali na cabeça com todos os detalhes, né? Aí a repórter perguntava para ela,
Ah, quem nasceu na data tal, 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 ela sabia. O que aconteceu nesse dia? E foi perguntando. Aí perguntaram ainda assim, quem eram as pessoas que se apresentaram no programa, no SNL, no Saturday Night Live? Quem foi no ano tal? Ela falou assim, quer que eu fale todos? Falou, não, fala alguns. E ela falava as datas e quem tinha se apresentado. E eles conferindo, né? Então, a gente vai vendo que cada dia tem uma coisa única. Cada dia é novo. Apesar das datas irem passando, o dia que nós vivemos é único, é importante, né? E nós precisamos estar, né, vivendo, né? Aqui está dizendo aqui, né? Nós temos 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Todo dia nós temos isso, né? Hoje nós decidimos estar aqui. O que nós vamos fazer desse dia de hoje? Qual é o nosso aprendizado hoje? Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Quantas oportunidades nós temos? E aqui nós falamos de renovação moral. Nós temos muitas oportunidades, nós temos trabalhos a fazer, nós temos, às vezes, um comentário que a gente deixa de fazer, que seria maldoso, ali já trabalha o nosso crescimento moral. Uma coisa que eu seguro, né, ao invés de falar, vou falar mesmo, ou uma briga que eu começaria, ou melhor, uma coisa boa que eu pegue para fazer, né? Então, nós temos essas oportunidades todos os dias. Todos os dias nós temos uma coisinha nova para fazer, para trabalhar, né? Nenhum de nós precisa viver como algum vulto do cristianismo tenha vivido para ter êxito na atual reencarnação. Mesmo porque cada qual escreve sua própria biografia. Nós chegamos no centro, ninguém está pedindo aqui para a gente ser santo, né? Muitas pessoas chegam e falam. E tem gente que chega, né, e quer ser médium. Ou a pessoa, outro dia chegou lá no centro, alguém que disse: ah, eu vim aqui, eu estou procurando um centro para eu estar trabalhando, porque eu sou médium. Ele nunca tinha participado de um centro espírita, mas a avó dele, que havia desencarnado, era espírita, tinha trabalhado, e ele diz, não, minha avó está me levando ao centro para eu começar a fazer esse trabalho. E foi ela que me orientou a vir aqui. Porque eu fui num outro, que é uma casa até amiga, aí ele disse assim, mas lá não deu para mim. Aí eu cheguei aqui e eu quero ver se esse é o meu centro. Aí eu assim, olha, eu espero que você se sinta bem, fique bem. Por quê? Porque tem pessoas que acham assim, olha, eu cheguei aqui, eu sou médium. Agora, me chama para trabalhar. Né? A pessoa não compreende ainda que chegar num centro espírita, mesmo sendo médium, você tem que chegar, você tem que chegar aqui, né? Eu cheguei aqui, chegamos 10 horas, principalmente porque o tempo a gente estava com medo de chegar, né, com a neve, atrasar. Chegamos aqui 10 horas. E aí a gente fica em oração pedindo a espiritualidade amiga para a gente se conectar com a casa, né? E uma casa que a gente já conhece, que é vivida com tanto carinho. Imagina a primeira vez na casa, eu já querer chegar aqui e ser médium. Então, ninguém, gente, como o texto nos fala, né? Nenhum de nós precisa ser um grande vulto do cristianismo. Nós não estamos aqui para ser Chico Xavier, para ser aquele médium que mudou. Tem pessoas que têm essa missão? Tem pessoas que têm essa missão. Mas elas começam devagarinho. A gente sabe a história de Divaldo, a gente sabe a história de Chico e desses médiuns que se apresentam, né? Mas ninguém está pedindo isso da gente. Ninguém chegou aqui, ainda que a gente trabalhe na mediunidade, quanto tempo vai levar isso? Né? Quanto tempo de estudo, de estar aqui integrado com a casa, com a espiritualidade amiga que está aqui, para nós trabalharmos, não é verdade? Então, se alguém chega, e a gente vê, né, que a pessoa chega realmente sem esse entendimento, porque chegar achando que a gente já vai chegar sendo atendido e que a espiritualidade vai chegar e falar, não, se Divaldo, né, chegasse e falasse, vim trabalhar aqui no Amor e Luz, né? Porque os meus últimos anos eu gostaria de trabalhar num centro dos Estados Unidos. Ele não chegaria aqui. Peraí que eu vou ser o presidente da casa. Não, gente, não pode ser assim, né? A pessoa tem que se adaptar. Poderia chegar a ser? Poderia, mas não é porque alguém tem um nome que ela vai chegar aqui e vai fazer esse trabalho. Então, nós precisamos realmente valorizar quem está aqui, os trabalhadores daqui.
e fazermos a nossa parte, mas mais do que a parte de estarmos querendo ser muito, querendo ser esse grande vulto, qual é a nossa melhora? O que eu estou fazendo para essa minha melhora íntima? O que eu estou fazendo? Qual que é meu trabalho? Né? O tempo é um constante presente. Eu gostei tanto dessa frase, o tempo é um constante presente. A gente pode pensar do presente, de vivermos o presente, ou do presente de ser esse gift, né? Esse presente que nós recebemos, né? Condicionamos-nos às ocorrências do ontem e do amanhã, sem nos permitirmos usar convenientemente a hora atual. Então, o que acontece com a maioria de nós, né? Nós temos uma dificuldade. Ele está dizendo aqui, nós nos condicionamos às ocorrências do ontem. Fala, por favor. Desculpa. O João precisa ligar porque está dando som lá. Não está ouvindo? Pronto. Oswaldo, por que não falou isso antes? Não, porque agora alguém falou comigo lá, eu estou com os jovens. Alô? Agora tá. Agora vocês vão ter minha voz. Melhorou. Não, ótimo, melhorou. Nossa, melhorou muito, né, gente? Vamos ter esse presente. Olha que coisa boa. Então, condicionamos as ocorrências do ontem e do amanhã. O que acontece? Nós vivemos muito no que aconteceu no passado, na verdade, nos prendemos. E nós sabemos que isso causa depressão, né? A depressão nada mais é do que o nosso apego ao passado, alguma coisa que aconteceu, um trauma, alguma coisa que nós precisamos trabalhar. E a ansiedade é essa preocupação com o futuro. E nós temos vivido muito isso, né? Aconteceu isso no passado, ou o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer esse ano? Como que eu vou estar? E a gente começa a planejar e se preocupar demais, né? Então, ele está dizendo aqui que nós precisamos viver o agora. Nós estamos com dificuldade, isso a humanidade toda, né? Nós estamos com dificuldade de viver o agora. O que está acontecendo agora? Então, ele está dizendo ali, né? O tempo é um constante presente. Nós precisamos viver nesse presente. O que eu estou fazendo da minha vida agora? Claro que é bom a gente planejar, claro que é maravilhoso a gente aprender com o que aconteceu no passado, mas é vivenciar esse presente. Nós precisamos fazer isso. Uma mulher chegava do trabalho todos os dias. Ela trabalhava, passava, né? De manhã deixava os filhos na escola, depois as crianças iam para o daycare. Quem conhece isso, né? Vai para o daycare. E depois do dia de trabalho, ela chegava em casa, já tinha passado para pegar os filhos. E ela chegava e dia após dia ela reparava que a grama dos vizinhos era a coisa mais linda. O jardim do vizinho era lindíssimo. E ela chegava então na casa dela, deixava as crianças, via que o marido estava ali no sofá. O marido, que estava procurando um trabalho, não estava conseguindo trabalhar. E ela ali então chegava a mesma coisa todo dia. O que mais a preocupava, ela olhava e falava, nossa, olha a nossa grama, está tão seca, está tão feia. Olha lá do vizinho. E dia após dia isso acontecia. Um dia, essa mulher resolve. Ela chega em casa com as crianças e resolve pegar uma mangueira e começar a molhar aquela grama dela. Aquela grama que ela tanto olhava e achava que estava feia. Ela começa a fazer aquele movimento. E ela começa a cuidar daquele jardim. A gente vai começar a fazer isso logo, né, gente? Estamos começando março, dá aquela esperança. Em abril a gente começa, né? Ou maio a gente começa. A gente já quer começar em março, mas não acontece bem assim, né? Mas ela começa. E agora ela começa a ver a diferença que aquilo está fazendo na vida dela. Porque agora a grama dela, ela chega em casa com aquela satisfação de molhar a grama. Sabe quando a gente pega um projeto para fazer e dá aquele ânimo, né? Uma mudança de atitude. Não precisou muito, né? Ela muda aquilo e agora ela olha, ao invés de ela olhar para o que está acontecendo no vizinho, ela olha para a grama dela. Ela chegou cansada da mesma maneira, com a rotina da mesma maneira,
Mas agora alguma coisa fez a diferença. Eu vivi esse momento, é o que eu posso fazer nesse momento. Ela poderia chegar para o marido e falar, mas se você está aí e não conseguiu trabalho, você não podia molhar essa grama? Não. O que estava incomodando era ela. O marido tinha outras preocupações na cabeça. Ela que estava sentindo aquilo. Então, ela precisava fazer esse movimento. Com isso, o marido, vendo a mulher animada daquela maneira, já sente o ânimo também e acaba conseguindo um trabalho também. Olha que maravilha, como um movimento nosso pode mudar todo, né? Toda uma família, toda a estrutura que está sendo vivida ali. E a gente sabe disso, né? Principalmente nesses dias de inverno que estamos vivendo. Às vezes chegamos em casa desanimado, mas se alguém chega um dia e fala, vou fazer uma comida diferente, vou fazer, dá um ânimo, não dá? Vamos fazer isso diferente? Vamos fazer aquilo diferente? Muda a nossa perspectiva. Claro que a gente não vai chegar todo dia assim. Tem dia que a gente chega bem desanimado mesmo e a gente pode ter uma conversa com alguém. Mas alguma mudança pequena que nós podemos fazer na nossa vida, né? Eu, por exemplo, adoro ter plantas. Adoro ter planta dentro de casa. Quem tem planta dentro de casa aqui, gente? Não é uma delícia? Quando usar uma folhinha. Aí você fala, que coisa mais linda. Aí tem gente que fala, dá muito trabalho, dá bicho, dá trabalho. Gente, dá trabalho. Né? Não, eu não vou dizer para vocês, não dá trabalho. Não, porque você tem que olhar a planta, você tem que molhar a planta, você tem que cuidar da planta, você tem que ver se ela está na luzinha certa. A luz muda, não é? Vai mudando de janela, e aí você vê, tá bem aqui, tá bem ali. É isso, são pequenas coisas. Porque tem grandes coisas acontecendo em nossas vidas. Mas as coisas pequenininhas fazem muita diferença. É um trabalho constante que nós precisamos fazer para viver no presente. E a planta é uma coisa do presente, né, gente? Porque a gente olha assim e fala, eu achei que ela está sem água hoje. Porque ainda tem isso. Uma toma mais água que a outra, não é? Se você molhar da mesma maneira, não dá. Então, você começa a observar, você começa a viver mais no momento. Qualquer coisa que a gente faça, né? Que a gente faça com amor, isso traz para a gente, né, uma coisa muito boa. No livro da existência, cada dia é uma página em branco, que confiarás ao tempo, gravada com os teus atos, palavras e pensamentos. Escreve com luz a história viva de tua romagem pela Terra. Se eu desencarnar hoje, se desencarnarmos hoje, vamos analisar. Tem alguma coisa que eu deixei escrito com luz? Tem alguma coisa que eu fiz de bom que eu vou dizer, nossa, e não precisa outro reconhecer não, gente, mas que a gente sinta, isso eu fiz com tanto amor. Isso eu realmente estava ali para fazer com aquele amor, com aquela vontade, né? Um filho que a gente cria, uma mãe, um familiar que a gente toma conta. Alguém, o que eu fiz? Né? Se eu precisar desencarnar hoje, o que eu estou fazendo que estou escrevendo com luz? Se daí a gente falar, já tem, mas não tem coisas que a gente quer fazer, que às vezes a gente vai deixando, eu precisava fazer isso, mas não fiz, eu precisava fazer aquilo, mas não fiz. Vamos fazer, vamos começar a escrever nossa história com luz. E essa luz é ser positivo, é uma oração que a gente consiga fazer. Outro dia eu conversava com umas amigas e aí elas começaram, porque a gente tem isso, né? A pessoa começa a lamentar e fala de política. Gente, uma guerra começou ontem, nesse mundo. 2026. Quantas guerras tem nesse planeta agora? Né? Se amanhece descobrindo que uma guerra começou. Né? Alguém te fala, eu não tinha nem visto ainda a televisão, não tinha visto noticiário, acordei em oração, e alguém diz, viu que começou a guerra? E é triste, né? E dói. Mas o que a gente vai fazer? A gente não pode. Nós aqui, não tem nada que a gente possa fazer para modificar aquilo, né? Nós sabemos disso. Mas nós podemos fazer oração por todas as partes. Agora, o que a gente tem que evitar é, claro, a gente não vai ficar alheio ao que está acontecendo, mas nós podemos evitar esse pensamento negativo, quem está certo, quem está errado, agora vai acontecer aquilo, agora vamos guardar aquele, agora vamos fazer aquilo outro, que a gente faça oração. Porque Jesus estava comandando. Né? Então, esse é um pouquinho de luz que a gente pode fazer. André Luiz, em Nosso Lar, vai falar, né, sobre a Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo naquela época do livro, e ele fala, né, da energia, principalmente na Europa, era densa demais. Era uma energia negra. Eles tentavam tirar
os espíritos que eles conseguiam tirar de lá para diminuir um pouco daquela densidade, né? Os espíritos lá ainda, alguns soldados ainda querendo guerrear, mesmo desencarnados. Imagina o que é isso. Então, o poder da nossa oração para que dilua um pouco essa energia que está muito densa nesse planeta, nós sabemos. Mas, como eu disse, outro dia conversando com umas amigas, e aí eu falei, gente, vamos mudar o assunto? E parece que a gente vira chato, né? Parece que a gente, mas nossa, não pode falar mais nada. Aí eu falei, não, vamos mudar, vamos falar uma coisa positiva. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas vamos falar uma coisa positiva? Aí a pessoa vira para mim e diz assim, mas é melhor a gente falar do que pensar. Aí eu pensando, não, é o contrário, né? A doutrina fala pra gente, você pensou, mas não saiu, já tá melhor, né? Mas aí eu olhei e falei, mas nem penso nisso. Realmente, né? A gente tentar não pensar, tentar mudar o foco, tentar colocar um pouco mais de luz nas coisas. Não é dizer, viver num conto de fadas e dizer, não está acontecendo. Está acontecendo, está pesado, está difícil, né? A gente não sabe a estabilidade do mundo hoje, o que vai estar acontecendo, né? Que país vai estar em que lugar, né? Como assim? Como acontece? Então, nós precisamos compreender que há, né, essa luz que sai de nós mesmos. Nós temos essa luz. Nós somos luzes e nós podemos fazer esse trabalho. É difícil, né? É difícil, não é fácil. Eu quero... não, peraí, tem mais um aqui, antes da gente colocar. Valorize seu tempo na Terra e prossiga, decidido pelo bem, para que, no serviço do Senhor, você continue crescendo em busca do encontro consigo mesmo. Então, vamos valorizar esse tempo, que nós não sabemos quanto tempo temos, né? Eu digo que eu espero viver 100 anos ou mais, porque a gente já vê aí as pessoas chegando, né? Mas já pensou, gente? Nós temos a oportunidade de sermos espíritas, né? Vamos aproveitar bastante essa encarnação, bastante essa doutrina, esses ensinamentos, que cada vez que a gente lê os livros das obras básicas, né? A gente passa pelo livro dos Espíritos, cada vez a gente vê mais coisa nova, mais coisas, e fala, nossa, isso estava aqui quando eu li antes. Então, imagina, né, que a gente chega até os 100 para a gente conseguir pegar bem isso, né? Então, nós vamos valorizar o nosso tempo na Terra, né? Para que nós possamos fazer esse trabalho. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Eu não sei se vocês já viram essa obra de arte que está no Guggenheim, lá em Nova York. E eu já vi já tem um tempo, já tem alguns anos, mas ainda está lá. Eu até verifiquei se ainda está lá. E me chamou muita atenção. Eu vou explicar o que é, porque eu não sei se está dando para ver bem daí o que é. É uma luz, é uma sala. É uma sala. Você chega lá, assim, você vê a sala, você fica na porta do lado de fora e você vê essa sala. E tem uma luz pendurada. E nessa coisinha atrás, pode apagar a luz ali um minutinho para ver se o pessoal, se todo mundo vê a estantezinha? Olha lá. A estantezinha lá são lâmpadas. Catarina acende de novo para mim. Nossa, fica escuro aqui mesmo tudo, né? Obrigada. Todo mundo viu? Uhum. É uma estante com lâmpadas. A artista que fez, o nome dela é Katie Patterson, e o nome é, traduzido para o português, Lâmpada para Simular a Luz da Lua. Essa é a obra. E essa obra, eu lembro que eu fiquei muito impressionada, são 289 lâmpadas. Ela fez um grande estudo com outras pessoas para calcular isso, né? São 289 lâmpadas. Cada lâmpada dura 2.000 horas. E isso, a luzinha acesa, é a nossa vida passando. E essa vida de uma pessoa, todas as lâmpadas é a vida de uma pessoa que vai viver 66 anos, que era a expectativa de vida quando ela criou, né, essa arte em 2008. Então, 66 anos era a estimativa de vida e ela faz isso, e esse é o cálculo. Hoje, a expectativa de vida já aumentou, eu até chequei sobre isso. Em 2024, aqui nos Estados Unidos, a expectativa de vida subiu para 79 anos. Não é incrível? Nós vamos viver, e a gente está vivendo mais, né? Por que isso? Com a pandemia tinha diminuído, né? Tinha caído bastante. Depois eles fazem os cálculos. Como que eles calculam isso? Quanto tempo a população está vivendo?
com as curas das doenças, com o que está sendo feito. Por exemplo, hoje, muito mais gente cura de câncer do que antigamente. Então, isso sobe a expectativa de vida. Então, eles fazem uma análise, é assim que eles analisam, né? Antes, uma pessoa com problema de coração, quantas pessoas morriam bem antes? Hoje, problemas de coração, né? Quantas doenças a gente já consegue, né? Graças a essa ciência, né? Mas vamos colocar ali, então, a lâmpada e a vida, para nós valorizarmos isso que nós temos, esse tempo que nós temos aqui. Vocês já pararam para reparar que em casa, o que a gente faz? Sai de casa, apaga a luz. Apaga a luz, porque já pensou, gente, né? A gente está gastando luz. Essa lâmpada não. A gente não apaga. A lâmpada, que é a nossa vida, fica acesa o tempo todo. Se eu resolver parar por uma semana e falar, não vou fazer... Claro que a gente pode descansar. Mas se eu resolver falar, não vou fazer nada, e fico lá sentadinho, sem fazer nada, sofrendo, a minha lâmpada está acesa. Eu estou gastando a minha energia sem fazer nada. A gente não pode apagar essa luz, né? E essa luz é real. Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui encarnados e uma estantezinha lá te diz, vai durar tanto tempo. O que você está fazendo com isso? Então, eu lembro quando eu cheguei lá e olhei essa obra de arte, me tocou profundamente. É daquela coisa assim, nossa, tá aceso. O que eu tô fazendo com isso? Tá aceso, né? Não adianta, não posso apagar. Seria bom, né? Peraí, tô tristinho, hoje vou apagar. Não, tá lá acesa, a energia tá indo. A gente está gastando essa energia. E ninguém disse pra gente quanto tempo é a nossa estante, né? 79, 66, quanto tempo? Né? Nós não sabemos quanto tempo vamos estar. Mas a realidade é, nós temos essa estantezinha com o tempo. Eles já sabem quanto tempo nós vamos estar vivendo aqui, né? Então, que a gente possa aproveitar essa vida, essa oportunidade única que nós temos de estarmos na família que estamos, ou no trabalho que estamos, no país que estamos vivendo, né? Que hoje a gente sofre, né? Essa discriminação de estarmos aqui, um país feito por imigrantes, de imigrantes, e hoje, né? Qualquer pessoa que tem um sotaque, né? Sofre uma discriminação. E eu imagino quantas nós fizemos isso em vidas passadas, de fazer alguém não estar tão bem-vindo, né? Hoje é até mais assim delicado quando a gente está num lugar, né? Vamos falar inglês, mas quando você fala inglês, você vai falar com sotaque também. Então, não tem como fugir, tá na nossa, tá em nós sermos imigrantes, né? Não tem como você falar. E muitas pessoas que não têm sotaque são americanos, mas por causa da característica, né? Dependendo de, a gente vê isso até mais. Nós sofremos como latinos, mas a gente vê isso com os hispanos mais ainda, né? Americanos. E, não, você não é americano. Como assim, né? Então, a gente vê isso agora acontecendo, mas se nós estamos aqui, tem um motivo, tem uma razão. Que a gente aproveite cada momento de estarmos aqui vivendo esse 2026, né? Esse momento que estamos vivendo. Novamente, chega até os nossos ouvidos a voz de Jesus chamando-nos em doce entonação. E aí, para cada um de nós, né? Jesus está no comando. Jesus no comando desse planeta. Mas tem os políticos, tem a guerra, tem um fazendo isso, fazendo aquilo. Jesus sabe o que está acontecendo. Nós temos o livre-arbítrio. Nós estamos vivendo assim porque nós temos livre-arbítrio. Mas Jesus nos convoca o tempo todo, nos chama o tempo todo. Outro dia eu estava conversando com um americano, e ele não segue nenhuma religião, mas ele é judeu. E quem me conhece, quando eu estou fazendo uma refeição, quando eu estou em casa, eu falo, vamos fazer uma oração, né, para a refeição, antes das refeições, né? Então, eu já tive chance de estar com ele fazendo refeições, e eu falo, vou fazer uma oração. E ele é americano, né? E aí eu sempre começo minhas orações agradecendo a Jesus. E aí ele falou assim, e eu não tinha nem feito oração nesse dia, ele falou assim, eu tenho que te fazer uma pergunta. Por que quando você faz oração, principalmente para os alimentos, você agradece a Jesus? Eu sei que Jesus foi alguém bom, né? Mas não é para Deus que você tem que agradecer? Você não tem que agradecer para Deus? Não para Jesus. Aí eu falei, você quer saber mesmo?
eu vou te explicar. Você está perguntando, eu vou responder. Eu falei, olha, sim, foi Deus que fez tudo, né? Nós temos um respeito imenso, mas Jesus é o governador desse planeta. É ele que está tomando conta desse planeta. Imagina isso, gente, para alguém que não tem religião, americano, um senhor já. Imagina, né? Que eu digo, nossa, mulher é maluca, né? Eu falei, não, eu agradeço para ele, peço para ele, porque ele nos disse que ele é o caminho, né? Ele disse que ele é o caminho, que ele vai nos levar a Deus. Então é ele mesmo que agradeço. Ele estava inconformado, né? Como assim Jesus? Né? Para ele, Jesus foi um ser que veio, se mostrou bom. Para nós, graças a Deus e graças a Jesus, nós temos um entendimento que esse irmão maior olha por nós e nos chama, e nos convida, através da espiritualidade amiga, através de momentos que temos, fala, Jesus está aqui, é Jesus que está, foi Jesus que me chamou. Então, aqui nesse texto de Manuel Filomeno de Miranda, ele vem dizer, novamente chega até os nossos ouvidos, né? Jesus novamente vindo e nos dizendo, pelo que mais aguardamos? O que nós estamos aguardando? Quando nós pensamos em nossa vida, quando nós começamos cada semana, a gente só deixa a vida levar, ou a gente está aguardando alguma coisa para começar esse trabalho que nós precisamos fazer? Qual é o trabalho que eu estou aqui fazendo? Eu já estou fazendo? Tá bom? Eu preciso mais? São coisas que nós precisamos refletir, né? O que mais que a gente está aguardando? Com tudo que está acontecendo, o que mais que a gente está aguardando de estar mais aqui, de estar estudando mais, de estar buscando mais, de estar buscando estar em comunidade, em trabalharmos com os nossos familiares, nas dificuldades que nós temos, o que nós estamos aguardando, né? E é Jesus chamando, imagina, né? Imagina Jesus chegar aqui e falar assim, aqui, o que você está aguardando mesmo? Que você não está fazendo tudo que você podia fazer? Seria demais, né? Mas é esse questionamento. E mais, que temos feito do valoroso patrimônio da fé? Como que está a minha fé hoje? Como que eu começo 2026? Qual é a fé que eu tenho tido? Eu tenho fé, e eu falo isso para o meu pai sempre, né? Meu pai, tadinho, ele fica assim, nossa, essa menina não tem jeito. Pai, tá melhorando, o planeta tá melhorando. Aí ele fala assim, não, minha vida tá meio difícil. Não, difícil tá, ninguém tá dizendo que tá fácil, mas está melhorando. Porque nunca teve tanta gente ajudando umas às outras. Nunca teve essa ligação tão grande que nós temos de ver coisas negativas acontecendo e pessoas ajudando, né? Então, nós estamos melhorando. Mas o que eu tenho feito da minha fé? Será que eu consigo estar trabalhando a minha fé e dizer, é mesmo, né? Jesus está olhando, Jesus está ali comigo, eu vou ter fé, ou eu só desanimo? Porque tem hora que a gente chora, né, gente? Tem hora que dói, tem hora que a gente desanima. Mas como que eu estou usando essa fé que nós já adquirimos? Qual a nossa real posição perante a vida? Qual é a minha posição perante a vida? E essa posição não pode ser a do outro. Quantas vezes no passado a gente sabia, né? Eu acho que até hoje minha mãe tem um pouquinho disso, né? A minha mãe segue a religião que segue, porque meu pai fazia, porque a mãe dela fazia. A gente tinha um pouco disso, né? Eu faço porque o outro faz, né? Até eu voto porque o outro vota. E tudo bem a gente ter uma interação, uma ligação com as pessoas que nós estamos juntos. Mas qual é a minha real posição? Quando eu paro para deitar, quando eu reflito sobre a minha vida, eu estou fazendo o que as pessoas querem que eu faça? Claro que a gente vive numa sociedade, a gente tem que seguir leis, mas eu estou revoltado com aquilo ou eu estou fazendo o que eu quero fazer? Eu estou modificando o que eu quero modificar. Como que eu estou fazendo isso, né? Qual é a minha real posição perante a vida? Como que eu estou vivendo? Quais os esforços que evitamos para modificar a situação vigente? E lembra que ele falou que Jesus nos fazendo esse convite. Eu estou passando por um problema. O que eu estou fazendo para melhorar isso? Isso é muito importante. Nós temos um problema na família, né? Uma pessoa que está muito doente, e precisava de um transplante. E pela segunda vez, né, a pessoa não conseguiu ir. Precisava de um voo, né? Isso no Brasil, precisava ir de um estado para outro, para começar a ver se consegue fazer esse transplante. A pessoa não consegue.
E você fala, eu não consigo fazer aquela pessoa fazer aquilo. Você conversa, você fala, a família toda tenta, mas a pessoa não está conseguindo. Né? Por quê? Porque tem um momento que a ansiedade é real, que a depressão é real, que você tem uma crise de pânico e não consegue entrar no voo. E nesse momento, nós precisamos pedir ajuda. Mas essa pessoa não consegue pedir ajuda. Ela põe culpa em todo mundo. Ela diz que não tem família, com a família toda tentando ajudar. Que não tem família, que as pessoas não querem saber, e que isso, e aquilo, e aquilo. A gente pode fazer até um ponto para alguém, mas a gente não pode viver a vida do outro. Né? Se eu estiver numa situação dessa, o que eu faço? Porque, novamente, a situação hoje já não é mais, é frescura, a pessoa está com depressão, é frescura. Não, gente, é doença, ansiedade é doença, né? Depressão é doença, precisa ser tratado. E às vezes a gente não consegue dar esse primeiro passo de pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. E às vezes a gente não está nem diagnosticado e nem tem nada, mas está começando, se sente aquilo. E a gente tem que fazer esse trabalho de falar, olha, né? Não precisa falar. A gente não precisa colocar nas redes sociais. Porque quantas vezes a gente vê a pessoa colocando a vida toda nas redes sociais e no outro dia apaga a conta toda porque, falei demais, não queria ter colocado. Mas nós temos amigos, temos familiares próximos, onde a gente pode dizer, olha, está acontecendo isso comigo. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou muito ansiosa, eu estou indo para o trabalho, mas não estou conseguindo trabalhar. Quem nunca passou por isso? Eu estou precisando de ajuda, me ajuda. E uma terapia, alguma coisa que nos ajude, uma mudança de trabalho, algo, né? No caso dessa pessoa, e eu digo, é muito próximo a mim, a gente não consegue fazer, chega um momento que você fala, tem como interditar? Não tem, gente, você não interdita a pessoa, né? Tem como interditar a pessoa? E fazer, você vai sair daqui, mas não consegue, né? Para mim, realmente, 2026 está sendo desafiador, porque foram 2 vezes que a pessoa iria e não foi, desmarcou e colocou a culpa no outro. E aí você fala, meu Deus, como assim? Como que você vai fazer? Nós podemos fazer o nosso. Mas, novamente, a pergunta, qual a nossa real posição perante a vida? O que eu faço quando acontece alguma coisa muito difícil? Eu peço ajuda ou eu tento resolver tudo sozinho? Eu tento ajudar alguém que está me pedindo ajuda ou eu digo, esse problema não é meu? Como que eu estou vivendo isso? E são coisas que nós precisamos nos perguntar cada vez mais, né? Nós realmente precisamos compreender que essa mudança de ano que a gente vai falando, né? É sempre esse momento de reflexão, mas todos os dias são, né? Hoje é e será constantemente a ocasião ideal para transformarmos maldição em bênção e sombra e luz. Hoje é esse dia. Hoje é o começo. Eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo. Hoje é o dia que eu posso começar essa transformação. De estar aqui, de analisar isso, de pedir ajuda. Hoje é o dia que eu posso fazer. E é triste saber que geralmente as pessoas, isso eu sempre peço, eu sempre lembro, geralmente as cadeiras vazias são pessoas que estão passando por isso e não conseguem chegar aqui hoje. Vamos lembrar sempre de aquela pessoa que senta do meu lado no dia que vem no centro, pergunta, passa um recado, né? Passa uma mensagem. Você está bem? Senti sua falta no centro hoje, o que aconteceu? E a pessoa pode responder, foi só a neve. Pode responder, né? Eu sei que a Geusa hoje não veio, né? Por causa da mãezinha dela, e ela teve que ir para o Brasil. Geusa, em oração por você, né? A gente sabe, quem não sabia, a Geusa, a mãe dela, ela já é idosa. Mas ela foi para o Brasil, passo mensagem para a Geusa. Então, a gente sabe que isso está acontecendo. Alguém é por causa de trabalho, alguém... Não, dormir, beijar a hora. Então tá bom, mas você tá bem, né? Tudo bem. Semana que vem, faça de novo. Ou a pessoa diz, não quero mais estar no centro. Respeitamos, né? Mas vamos lembrar disso. Porque, geralmente, a gente fez já esse esforço de estar aqui, já é isso, né? A gente já está começando essa transformação. Nossa, eu estou mal, mas eu tenho que ir lá. Eu sei que eu tenho que ir. E, né, nós precisamos fazer esse trabalho realmente dessa transformação em nós mesmos. Não vamos transformar o outro. A gente só vai lembrar o outro e se o outro der conta, ele vem, né? Esse é o nosso papel, mas a gente não pode fazer para o outro. Teve aquela palestra lá e você não estava. Não vamos fazer isso, né? Mas na próxima vai ser maravilhoso, vai ser abençoado, né? O tempo
como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Então, o tempo, né, nos lembra, nós estamos sempre sendo lembrados desse tempo passando. Minha filha casou ano passado, meu filho está na faculdade, e a gente fala onde foi esse tempo, né? E a gente fica feliz de estarmos aqui, seguindo a vida e vendo, né, tudo isso acontecendo, essas transformações, essas mudanças, e a gente vendo esse tempo. Mas o tempo é esse amigo, nos ensinando. O tempo não é inimigo, né? É bom a gente estar mais maduro, é bom a gente passar, e nós ainda espíritas sabemos que vamos voltar a ter o corpinho de 18, né? Então a gente não precisa se preocupar. Então, realmente, né? É esse tempo e é esse calendário nos mostrando realmente que está passando, e é uma oportunidade que nós temos aqui de pensarmos nesse tempo que estamos vivendo. Espera-se o ano novo para começar vida nova, para estabelecer novas metas de vida, propósitos renovados para tantas coisas. Quantas vezes? Acaba o ano, começa janeiro, e olha que agora eu posso perguntar, 2 meses já terminaram, as metas que nós fizemos no final do ano, na passagem de ano, tá todo mundo cumprindo? Não, né? Não, a gente pensou, a gente fez a lista, a gente fala. Estávamos na casa de uma amiga passando a virada do ano, e ela disse: eu fiz a lentilha, essa é para depois. Se teve a janta, a sobremesa, e depois tinha a lentilha. E a gente não tem esse costume, né? E era a primeira vez que eu estava, eu falei, Ela falou, não, tem que comer. E não comi. Mas assim, se ela quer comer, come, né? Come. Mas assim, nós esperamos tudo isso, né? Nós esperamos o ano passar, então tem que fazer isso. E é gostoso fazer isso, ter tradição. O que vai ser esse ano? Qual é a meta, né? Mas, assim, o que nós estamos fazendo realmente, né? Nós esperamos tudo isso, mas o que nós vamos fazer, né? Com tudo isso, eu não li a frase de baixo. É comum as pessoas elaborarem suas listas de bons propósitos para o ano novo. Ótimo isso, né? Vamos fazer e vamos repassar no final do ano. Conseguir fazer, o que eu passo para o próximo ano, né? Vamos manter essas metas, isso é muito bom. Lembra-te de que o ano em retorno é novo, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Então, continua indo na listazinha, não desanima não, né? Porque em algum momento, aquilo que nós não cumprimos, nós vamos ter coragem. Né? Aquilo que está difícil, alguém que nós precisamos conversar, alguém que, nossa, cadê aquela pessoa? Tem pessoas, e com o passar do tempo a gente vai notando isso, né? Tem pessoas que passam por nossa vida. Né? Pessoas assim que tem aquele momento maravilhoso que você conviveu com essa pessoa e passou. Tem pessoas realmente que saem da nossa vida através de brigas. Isso não é bom, né? Nós precisamos fazer paz com isso, precisamos trabalharmos. Isso não quer dizer que a gente precisa ser amigo do inimigo. Não, né? Amar os vossos inimigos, como Jesus disse, não é ser amigo do inimigo. Não. É você deixar ir. Nossa, a pessoa fez o que deu conta naquela época, teve essa dificuldade. Por quê? Se desencarnarmos assim, se esse for o ano que nós formos embora e não fizemos essas pazes conosco mesmo e com essa pessoa e deixar isso ir, nós vamos ter que trabalhar isso em outra encarnação. Vamos trabalhar nessa mesmo, né? Vamos deixar essa pessoa... foi o que a pessoa pôde fazer. Se eu não consigo ter contato com essa pessoa, que eu faço uma oração por ela. Mas o que nós não podemos, e que nós fazemos, mas nós não deveríamos estar fazendo, é ficar, mas aquela pessoa me fez isso, me prejudicou, e a gente volta e remoe e faz de novo. Isso, a gente se conecta com energia, com essas pessoas. Ficamos conectados, a mente com mente. A não ser que essa pessoa já deixou ir. Aí agora eu me conecto, aquele sentimento meu de raiva se conecta com espíritos com aquela mesma energia, mas aquele eu deixei ir. Mas se aquele outro estiver com aquilo, a gente vai ficar ligado. E de uma forma muito negativa, puxa a gente para baixo mesmo. Então a gente precisa buscar essa meta, né? E a gente precisa trabalhar tudo isso. E não é fácil. Porque se fosse fácil, não estaríamos aqui, né? Então precisamos fazer.
Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Então, aqui, essa parte do inimigo. Se nós temos algum inimigo, que nós possamos nos reconciliar com esses seres. Tem muita gente que vai falar, eu não tenho inimigo, né? Se você olhar um político e ficar com raiva e falar, já é seu inimigo. Sinto te dizer. Você nem conhece aquela pessoa. E você está ali ligada com um laço de energia muito negativo. Para quê? Por quê? Porque eu sou patriota, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Trabalha isso em você. Se tá negativo demais, se você olha uma pessoa na televisão e tem aquele artista, vê aquele filme com ele e fica com raiva. Trabalha isso em você, tem alguma coisa errada, você não conhece a pessoa, né? Já virou inimigo. Um grupo que fala mal dos imigrantes, pegaria lá, cortaria, picadinho, né? A gente sabe que existe, né? Imigrantes tem que tudo ir fora mesmo, imigrantes são todos criminosos. Dói, né? Eu ouvi isso. Mas aqui não é um país de imigrante. Se eu ficar com raiva daquele grupo, eu já tenho inimigo. Né? E é nisso que a gente tem que reparar, porque não tenho inimigo, eu sou bonzinho, gosto de todo mundo. Não é realidade, né? Então, se alguma coisa está me machucando quando eu vejo, se alguma pessoa... Porque o que eu posso fazer? Eu posso substituir. Nossa, realmente, aquela pessoa, eu não concordo com ela, as ideias dela não me fazem bem quando eu vejo. O que me faz bem? Eu substituo por alguma coisa que me faz bem e deixo fluir. Essa pessoa fala isso, esse pessoal que fala do imigrante, esqueceu que o avô, o bisavô, quantas gerações estão aqui, né? A não ser que eles sejam nativos daqui, né? De algum momento eles vieram para cá imigrantes, esqueceram, né? Então que Deus não nos deixe esquecer, né? Esse país feito por imigrantes. Então, que nós possamos trabalhar tudo isso em nós, né? Que não é fácil, né? Novamente falando. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Perdoar, né, gente? Quantos perdões E quantas vezes nós precisamos pedir esse perdão, né? Então, nós precisamos perdoar, nós precisamos pedir esse perdão. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Se eu estou triste por algum motivo, que eu vá fazer um trabalho que me alegre, que alguma coisa possa me alegrar, que alguma coisa possa me ajudar. Se desencantaste em demasia, volve ao horário de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Quantas vezes nós somos aqueles que desanimamos, né? Estamos aqui, mais um ano eu vou estar lá indo, no Amor e Luz, e vou todo domingo, e vou lá, o que eu estou aprendendo com isso? Estamos aprendendo, né? Não desanima, gente. Quantas pessoas desanimam? Quantas pessoas param no meio e falam, não, para. E aí a gente, daqui a pouco, vê outras pessoas chegando com aquela força de vontade, com aquela alegria. Você fala, olha só, tem mais gente chegando, vamos ficar, né? Nós vamos transformar esse momento, nessa vida, em coisas muito positivas, né? Que carta você escreveria para si mesmo no início deste ano novo? Gente, a gente reparou, né? O título, para quem não chegou aqui antes, é Carta de Ano Novo. Passamos aqui várias cartas, falamos de carta. Era tão bom receber carta, escrever carta, lembra? Tudo bem, não vamos falar que a gente não está melhor hoje, que a gente só passou a mensagem e recebe a mensagem na mesma hora. Mas era gostoso escrever, né? A gente escrevia. E quando recebia a carta, que delícia. Esperava um tempão, mas tudo bem, né? Era gostoso. Mas se hoje eu precisasse escrever uma carta para mim, a gente não faz muito isso, né? A carta, quando a gente escrevia, não podia errar, você pegava uma caneta e escrevia, né, gente? Não tinha... Até esse negocinho de apagar, não. A gente ia, assim, às vezes dava uma risquinha, assim, mas a gente escrevia a carta toda, a gente colocava o que estava dentro do coração. Hoje, para escrever uma mensagem, né, a gente já faz, né, mas... peraí que eu vou voltar. Não era isso que eu queria escrever. Que, novamente, é positivo. Porque se fosse o ruim, né, a gente colocava o que estava no nosso coração. Hoje, se eu precisasse escrever uma carta para mim mesmo, o que eu falaria para mim? O que eu falaria? Eu trouxe aqui para gente pensar sobre isso,
uma carta para cada um. Elas são diferentes. E quem, na verdade, vai escolher que carta cada um vai receber é a espiritualidade amiga. Nós precisamos acreditar nisso, ter certeza que isso está acontecendo. A espiritualidade que está aqui, cada um está nos amparando. Nós temos alguém aqui para cada um de nós que torce pela gente, que quer ver o nosso bem, que quer a gente, né, quer que a gente saia dessa encarnação bem. E eles estão conosco. Então, eu vou entregar uma carta. Quer entregar para a gente? Cada um pega a sua carta. E lê. Ele não precisa, não. Eu já peguei semana passada. Então... Cada um pega uma, leia e sinta se essa carta é sua mesmo. E analise o que eu escreveria para mim mesmo. Aqui. Pensando que a espiritualidade escolheu essa carta para você. Vou aqui nessa. Que essa carta possa tocar nossos corações, né? Ah, eu tenho umas aqui em inglês. Você lê português ou você quer uma em inglês? Ela lê português? A gente lê para ela. Tá, mas eu tenho em inglês aqui. You want an English one? Go Want an English? Give me back your Portuguese one and then again you give. Okay. Eu fiz umas em inglês porque... Pegou a sua, certo? Eu peguei a minha. Você pegou? Eu peguei. Eu tenho que dizer que eu peguei a minha também. Então até assusta, né? Obrigada, Maria. Agradeço a espiritualidade. Alguém quer dividir? Nós temos uns minutinhos. Alguém quer dividir? Ah, você ainda tem que ler a sua. Alguém quer dividir? Eu vou dividir a minha. Tá, fala. Querido eu, este novo ano é mais uma bênção da reencarnação. O homem que tenha consciência da sua inferioridade, aure na doutrina da reencarnação, na esperança consoladora. Vive os espíritos que estamos sempre se valoriza essa chance. Adorei, esse ano tenho pensado muito nisso, já desde o ano passado, que com essa confusão toda que a gente tem passado, que você se referiu no mundo, uma oportunidade muito grande para mim está sendo identificar a minha inferioridade. A raiva que eu sinto, os pensamentos que às vezes eu falo, cara, eu ainda penso isso, nossa, achei que tinha superado. Isso está sendo de uma lição muito grande para mim nesse ano. Alguém que falou aqui, Kiara? Vai. Lembra-te da influência espiritual nesse novo ano. Frequentemente são os espíritos que vos dirigem. O Livro dos Espíritos, questão 459. Ser boa influência. Puxando a orelha, né? Alguém mais, gente? Sendo boa influência. Influência. É interessante quando a gente recebe isso, né? Recebe essas mensagens e nos toca. É um trabalho que a espiritualidade faz aqui conosco, todas as vezes que estamos aqui, né? E vir aqui e nos conectarmos com a espiritualidade amiga, né? Ser essa boa influência. Ninguém está pedindo a nossa perfeição. Ninguém está dizendo que nós estamos aqui para sermos, né? Às vezes a pessoa fala, mas você é espírita, como você está falando isso, como você está pensando nisso? Como... Não, nós somos espíritas por isso mesmo, né? Porque alguém nos deu a chance de falar, vai analisar melhor a sua vida.
porque a gente acaba analisando muito do outro. Mas quando vem uma mensagem dessa que nos toca, e foi muito bonito quando eu estava fazendo esse material, preparando esse material e buscando isso, e quando eu procurei essas mensagens para fazer, eu me senti muito inspirada. Eu falei, nossa, realmente, como é gostoso a gente receber uma carta. Era gostoso, a gente não recebe mais, mas mais ainda, saber que vem da espiritualidade, porque a gente sabe que a espiritualidade faz isso, né? Quando tomamos o passe, quando tomamos água fluidificada, é o que nós precisamos. Então, acredite, a mensagem que cada um recebeu foi a espiritualidade amiga que buscou. Alguém chegou a me dizer... Pode falar. Sem querer te interromper, é muito interessante que saiu para mim, e se tiver um tempinho eu quero dividir. Por favor. Porque eu sou uma pessoa alegre, é da minha personalidade. Claro que eu tenho problemas, choro, fico triste, mas eu sou alegre. Meu Deus, eu amo viver, sério. Quem convive comigo, você sabe. E eu tenho andado desanimada, com tanta coisa. Tudo que você falou no seu estudo hoje, tenho andado desanimada. E está me chamando muita atenção. Meu Deus, eu não sou assim. Sabe? Eu me puxo mesmo. Aí saiu justamente sobre o desânimo. E olha que eu tive com todos esses na mão, essas cartinhas aqui. Eu deixei para pegar por último. Tinha ainda muitas na minha mão. Eu peguei o que eu precisava. Eu posso ler? Pode, por favor. Querida, se errastes neste ano, não desanimes. O arrependimento contribui para a melhora do espírito. Livro dos Espíritos, questão 999. Sempre é possível recomeçar. Foi para mim, gente. Não é? Esse foi lindo. Alguém me disse na semana passada que a gente fez lá no Ponto de Luz, né? E alguém me disse, mas qualquer uma que a gente pegasse, a gente ia levar para a nossa vida mesmo. E tem gente que pensa assim, né? Mas depois a própria pessoa disse, na verdade, não. A minha foi para mim. Então é isso, gente. A gente sabe quem está aqui, a espiritualidade amiga, Jesus no comando. Jesus está no comando. Ele olha por nós. Nós precisamos elevar o nosso pensamento e entrar nessa sintonia boa. Nem sempre é possível. Nós choramos sim, muitas vezes. Nós sorrimos às vezes sem saber o motivo. Mas a realidade é que Ele está conosco. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, esteja conosco sempre. Assim seja. Você pode reformar? Não, é para vocês. Leva para casa e guarda. Obrigada. Tudo lindo. Obrigado, né, antes de tudo. Acho que a gente sai daqui com uma cartinha, né, carregando um pedacinho do estudo de hoje com a gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer dividir a cartinha? Então é isso, gente. A gente vai terminar com a oração, a gente vai seguir para os passes e daí vai ter o almoço. Tem algum aviso? Se uma coisa que a gente precisa comunicar? Eu posso falar, André? Pode A gente sim. está se aproximando o aniversário da nossa casa e a gente vai ter uma programação muito legal na semana que vem. A gente já vai estar circulando. No sábado, a gente vai ter um momento que vai ser evangelho musical com a Cacá Rezende. Lembra da Cacá Rezende? Do Brasil que canta Uma Prece Consolador. Aquela voz maravilhosa. A Cacá vai estar aqui no sábado, vai fazer para a gente o evangelho musical. O nome vai ser Todo Dia um Movimento com Jesus. Vai ser no sábado, dia 28. Vai ser lindo. Se prepare, coloque na agenda para vocês virem. No sábado à tarde e no domingo a gente vai ter o Yuri, que vai vir fazer também uma palestra para a gente. Vai ter o teatro, que a Silvia está preparando para a gente. Esse final de semana é nosso. 28 de março, 29 de março. Não esqueça de pôr na agenda. E no outro final de semana, né, também, no dia 4 de abril, no sábado, vai ter um seminário muito interessante com um senhor do Brasil, que é espírita há muitos anos, que se chama Ney Prieto, e o seu filho, que é neurocientista, psicólogo, ele tem vários conhecimentos em várias áreas, né, e ele vai dar um seminário interessantíssimo. Então, todos são convidados. Então, tá, gente. Soninha, você entregou as cartinhas, faz uma oração final. Faço. Obrigado.
É com muita gratidão que elevamos os nossos pensamentos ao nosso Mestre, agradecendo todas as oportunidades que temos para aprender. Muito obrigada, Jesus. Que possamos acender a nossa luz e contaminar as pessoas com o nosso amor, com o nosso carinho. O mundo anda carente de pessoas alegres, positivas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes da multidão. Já sabemos que somos uma flor do seu jardim. Que possamos sair daqui com esperança em nossos corações para fazer a diferença. E que essas energias possam ir para todas as pessoas que sofrem, para todo mundo que nesse momento se sente caído, encarnado e desencarnado. E que nós nunca esqueçamos que tudo passa e que Jesus Cristo está no comando de tudo, no controle. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o nosso melhor e entregar nas mãos do nosso Mestre o que não está no nosso controle. Que assim seja, Senhor.